Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Herbert. E na aula de hoje, pessoal, vamos estudar uma das maneiras de decompor um polinômio. Então, vamos lá? Veja só, aqui temos um teorema importante, que é o teorema da decomposição. Então, ele nos diz que qualquer polinômio, veja bem, qualquer polinômio de grau n poderá sempre ser decomposto da seguinte maneira. Veja que este polinômio de grau n ele será decomposto em produtos de binômios, certo? Em que o primeiro coeficiente dessa decomposição corresponderá ao coeficiente de maior grau do polinômio original, tudo bem? E cada um desses binômios conterá uma das raízes do polinômio p. Vamos ver de forma mais clara nos exemplos. O nosso primeiro exemplo é um polinômio de grau 2, muito simples. É o polinômio x ao quadrado menos 1. Bem, o que você deve fazer sempre que for tentar decompor um polinômio? Primeiramente, você deverá encontrar as raízes do seu polinômio. Veja bem, o nosso polinômio é o polinômio x ao quadrado menos 1. O que devo fazer? Aqui você terá várias formas diferentes para abordar o problema. Neste caso, como o nosso polinômio do segundo grau é incompleto, não possui o termo de grau 1, o termo contendo a variável x, porque aqui temos o termo com a variável x ao quadrado. Podemos simplesmente isolar a variável. De que maneira? Vamos pegar a expressão do meu polinômio p, que corresponde a x ao quadrado menos 1, igualar a zero, e isolar a minha variável x. Veja só, então 1 está negativo antes da igualdade. Vou passar para o outro lado, positivo. Agora, preciso extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação. Então, teremos que x é igual. Lembre-se, sempre que for extrair a raiz quadrada em uma equação, teremos um sinal de mais ou menos. A raiz quadrada de 1 e o valor da raiz quadrada de 1 é 1. Então, veja, acabamos de encontrar as duas raízes desse polinômio. As raízes são mais 1 e menos 1. Vamos agora aplicar o teorema da decomposição. Como podemos decompor esse polinômio p, x ao quadrado menos 1? Poderemos escrevê-lo da seguinte maneira, pessoal. Veja, o único coeficiente que aparecerá na decomposição é o mesmo coeficiente do maior termo, de maior grau. Então, veja só, qual era o coeficiente de x ao quadrado? Era o coeficiente 1. E, portanto, aqui na minha decomposição, o coeficiente também será 1. Veja que corresponde ao mesmo coeficiente. Agora vamos escrever. Teremos x menos a primeira raiz. A primeira raiz não era mais 1. E, portanto, ficaremos com x menos 1. Para a segunda raiz, segundo termo, teremos x menos a segunda raiz. Então, ficaremos com x menos menos 1. E, portanto, nosso segundo binômio será x mais 1. Então, aqui está, pessoal, a decomposição do polinômio x ao quadrado menos 1. Como ele será escrito em sua forma decomposta? Será 1 que multiplica x menos 1 vezes x mais 1. Tudo bem? Veja que esta decomposição é uma decomposição muito conhecida de vocês. Essa é a decomposição do produto da diferença. Ela é chamada assim porque, veja, o primeiro termo se repete e o segundo também, apenas com sinal trocado. Por isso é chamado de produto, porque é uma multiplicação, em que o segundo termo tem o sinal trocado. Por isso é chamado de produto da diferença. Vamos agora ver um segundo exemplo, o exemplo da letra B. Veja,
O nosso polinômio p de x agora é o polinômio 2x² menos 5x menos 3. Lembre-se, a primeira coisa que devemos fazer para decompor um polinômio em função de suas raízes é encontrá-las. E de que maneira podemos fazer isso? Neste caso, vou utilizar o Teorema de Bhaskara. Tudo bem? Vamos resolver através de Bhaskara. Então, primeiramente, vamos encontrar o valor de delta. Você se lembra da fórmula para encontrar o valor de delta? Aqui vou escrevê-la para te ajudar. Então, para encontrar o valor de delta, temos que calcular b² menos 4 vezes a vezes c. O b corresponde ao coeficiente de x, então é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor do coeficiente de x ao quadrado, corresponde a 2, vezes o c, que é o termo independente, menos 3. Veja só, aqui encontraremos que o valor de delta corresponde a menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 vezes menos 3 dá mais 24. E, portanto, encontramos que o valor de delta corresponde a 49. Agora, além do valor de delta, precisamos encontrar as raízes da equação. Para encontrar as raízes, você deve se lembrar dessa seguinte fórmula. As raízes são menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Vamos lá substituir? Temos que o valor de b é menos 5. Aqui, como a fórmula já tem um sinal negativo, traremos com o sinal trocado. Então, teremos, veja, menos o valor de b, que é menos 5, mais ou menos, vamos fazer primeiro com o sinal de mais, a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes o valor de a. Veja que o valor de a na minha equação é 2. Aqui, teremos a mesma expressão, menos o valor de b. Agora, em vez de calcular com mais o valor da raiz quadrada de delta, faremos com menos o valor da raiz quadrada de delta. Sobre 2 vezes o valor de a. Então, veja, para a primeira raiz, ficaremos com menos mais a raiz de 49, 49, a raiz quadrada é 7, dividido por 2 vezes 2, 4. Vamos encontrar essa raiz. 5 mais 7, 12. 12 dividido por 4, 3. Para a segunda raiz, teremos menos 5 mais 5, menos a raiz quadrada de 49, ou seja, menos 7. Dividido por 2 vezes 2, 4. Veja, temos 5 menos 7, menos 2. Menos 2 dividido por 4. Simplificando, teremos menos 1 sobre 2. E, portanto, pessoal, poderemos agora, finalmente, escrever a decomposição do polinômio p em função de suas raízes. Você se lembra da expressão? Aqui está ela. Ó. Então, vamos reescrever o polinômio p. O nosso polinômio p, ele era 2x² menos 5x menos 3. Lembre-se, para decompô-lo, vamos escrever primeiro o coeficiente do termo de maior grau. Qual era o coeficiente de termo de maior grau? Aqui está ele, ó. Era 2, que multiplica x menos a primeira raiz. Qual é o valor da primeira raiz? 3. Vezes x menos... Veja que a raiz já é negativa. Com esse menos, menos com menos, ficaremos com o sinal de mais. Mais meio. Então, aqui está, pessoal, a decomposição do polinômio da letra b. O polinômio 2x² menos 5x menos 3, na sua forma decomposta, pode ser escrito como sendo 2 vezes x menos 3
vezes x mais meio. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo? Veja só. Decompõe o polinômio p de x em termos de suas raízes, 1, 3 e menos 2. Veja, pessoal, que neste caso a questão se torna mais simples. Por quê? Porque já nos foi dada o valor das raízes deste polinômio. Então não há muito o que fazer aqui. Apenas escrever na forma de acordo com o teorema. E como seria ela? Veja só. Vamos reescrever o nosso polinômio. Nosso polinômio ele era x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6. Veja que o seu coeficiente de maior grau é o 1. Aqui está ele. Então vou repeti-lo na sua decomposição. E vou colocar x menos a primeira raiz. Qual o valor da primeira raiz? 1. Vezes x menos a segunda raiz. A segunda raiz é 3. Vezes x menos a terceira raiz. Veja que a terceira raiz já era negativa, já continha um sinal de menos, pois era a raiz menos 2. Quando formos colocar aqui na expressão, como já temos um sinal de menos, teremos, na verdade, o sinal de mais. E, portanto, aqui está escrita a decomposição do nosso polinômio, de terceiro grau. O polinômio x ao cubo menos 2x² menos 5x mais 6 pode ser escrito como sendo 1 vezes x menos 1 vezes x menos 3 vezes x mais 2. E, finalmente, pessoal, vamos ver um quarto e último exemplo. Aqui está ele. Decompõe o polinômio p de x em função de suas raízes. Veja que aqui, novamente, não nos foi dita quais raízes são, e, portanto, deveremos encontrá-las. Vamos utilizar o dispositivo de Bhaskara para resolver essa equação de segundo grau. Então vamos lá. Primeiramente, precisamos encontrar o valor de delta. Para encontrar o valor de delta, precisamos calcular o valor de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, em que o valor de b corresponde a 6. Então teremos 6 ao quadrado menos 4. O valor de a corresponde a 3. E o valor de c corresponde a menos 45. Lembre-se, pessoal, que para resolver esse tipo de expressão, você poderá usar a calculadora para auxiliá-lo. Aqui teremos 6 vezes 6, 36, pois estamos resolvendo 6 ao quadrado. Depois teremos menos 4 vezes 3 vezes menos 45. Farei primeiramente menos 4 vezes menos 45. Então teremos menos com menos mais, 180 vezes 3, que corresponde a 540. Veja que o valor encontrado para delta será de 576. Vamos calcular a raiz quadrada de delta, pessoal? Com o auxílio de uma calculadora, você poderá calcular o valor dessa raiz. A raiz quadrada de 576 é uma raiz exata, e o seu valor é de 24. Agora, para encontrar raízes, faremos menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de a. Para a primeira raiz, vamos sempre calcular com o sinal de mais. Então, substituindo nessa expressão, teremos menos o valor de b é 6. Então, ficaremos com menos 6, mais a raiz quadrada de delta, 24, sobre 2 vezes a. Veja que o valor de a na equação é igual a 3. Para a segunda equação, teremos menos 6, menos a raiz quadrada de delta, ou seja, menos 24, vezes 2 vezes o valor de a. E, portanto, ficaremos com menos 6 mais 24, dá 18. Dividido por 2 vezes 3, 6. 18 dividido por 6, pessoal, corresponde a 3. E para a segunda raiz, temos menos 6 menos 24, menos 30. Menos 30 dividido também por 6. E, portanto, nossa segunda raiz terá valor menos 5.
Finalmente, pessoal, agora que temos as raízes desse polinômio de segundo grau, podemos decompô-lo. De que forma? Vamos lá? Vamos escrever nosso polinômio, 3x ao quadrado mais 6x menos 45. Decomposto pode ser escrito, veja, o seu coeficiente de maior grau é o coeficiente 3. E, portanto, vamos repeti-lo. Depois teremos x menos a primeira raiz. Veja que a primeira raiz é 3. Então, ficaremos com x menos 3 vezes x menos a segunda raiz. Veja que a segunda raiz já é negativa. Com esse sinal de menos da fórmula, ficaremos com o sinal de mais. Então, ficamos com x mais 5. Aqui está o polinômio 3x ao quadrado mais 6x menos 45 em sua forma decomposta. Espero que tenha ficado claro para todos uma das formas que podemos utilizar para decompor os polinômios. É a decomposição através de suas raízes. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.